Tá certo, para você ouvinte sintonizado aqui no canal AM 1170, a gente traz agora a cobertura da terceira e última audiência de instrução e julgamento no caso dos vereadores envolvidos naquele esquema de corrupção dentro da Câmara Municipal de Araxá. Na tarde desta segunda-feira, começou aí por volta de 1h, estendeu-se até por volta de 8h30 da noite, quer dizer, mais de 7 horas de oitivas envolvendo 5 dos acusados nesse esquema de corrupção dentro da Câmara Municipal de Araxá. A gente vai conversar aqui agora, primeiramente, com o promotor de justiça, Dr. Marcos Paulo Queiroz Macedo. Dr. Marcos Paulo, terceira audiência e agora acaba a parte de instrução do processo. Qual a impressão do senhor no decorrer deste trabalho? Na verdade não acabou a instrução ainda porque faltam serem ouvidas testemunhas que residem em outras comarcas. Então vai faltar o cumprimento dessas, chama-se cartas precatórias, né, quando o juiz determina que um ato judicial seja cumprido em outra comarca. No caso, o juiz daqui, o Dr. Renato Zubo, determinou que testemunhas fossem ouvidas em outras comarcas. Tem uma testemunha de acusação e acho que 3 testemunhas de defesa faltantes. A partir do momento que voltar para os autos, bem como alguns documentos que foram requisitados pelo Ministério Público, que podem ser e também pela defesa, aí sim haverá o encerramento da instrução processual. Qual que é a testemunha de acusação, doutor? O senhor Alexandre. Alexandre, do caso Santa Casa. Do caso Santa Casa, exatamente. E as de defesa? As de defesa eu não tenho conhecimento. Teria que ver com os advogados de defesa quem são, realmente não sei falar. Em relação aos prazos, existe um prazo para que o depoimento destas testemunhas seja colhido? Infelizmente não tem prazo, depende do volume de serviço das comarcas. No entanto, o Dr. Renato Zupo acabou de determinar que fosse expedido de ofício para as comarcas, solicitando cumprimento com urgência dessas cartas precatórias, né, para que então o processo possa ser terminado, né, com a maior urgência possível, né, diante de todo o esforço, né, que nós fizemos aqui. Foram quase, eu creio que 25 horas de audiências, né? Então falta ainda essas cartas precatórias, aí sim o processo vai terminar a instrução, vai para alegações finais da acusação e da defesa, 10 dias para acusação, mais 10 dias para defesa, prazo comum para eles, também foi acordado aqui na audiência, e aí vai o processo para a sentença do juiz. O senhor acredita, doutor Marcos Paulo, que o pedido da defesa para que essas testemunhas que estão em outra comarca sejam ouvidas, seja ali talvez uma manobra no sentido de retardar o processo e assim dá mais tempo para a defesa? Eu não acredito, até porque a própria acusação insistiu na oitiva de uma testemunha, porque nós reputamos que é muito importante essa testemunha, porque ela ouviu do próprio Miguel Júnior o relato de que usou dinheiro para comprar vereadores. Então, já que vai esperar a testemunha de acusação, também pode se esperar para ouvir por carta precatória testemunhas de defesa. Não me pareceu uma manobra da defesa, até porque é direito deles ouvir testemunhas, né, de tudo que eles entendam que é oportuno e relevante. Bom, nós tivemos 5 réus sendo ouvidos na terceira audiência. Houve alguma novidade nessas oitivas? Complementando, doutor, desses réus, né, até os confessos, agora nessa audiência, não confessaram mais. O que isso significa para a promotoria? Novidade houve no sentido de 2 que tinham confessado voltarem atrás. Mas o direito brasileiro permite que os acusados falem o que quiserem, verdade ou mentira. E infelizmente aqui no Brasil é assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é. Inclusive o ex-presidente Bill Clinton quase sofreu impeachment lá por questão de faltar com a verdade com o Poder Judiciário. É um crime de perjúrio que não existe no Brasil. Aqui se entende que a ampla defesa eles podem falsear a verdade, mentir, alterar, voltar atrás, mas o mais importante é que esses depoimentos foram prestados perante 2 delegados de polícia, perante promotores de justiça e mais ainda com acompanhamento dos seus próprios advogados. Então, o Ministério Público acredita
que inclusive esses depoimentos especificamente, os dois eu mesmo acompanhei, não foram prestados com veracidade, com franqueza, sem qualquer tipo de pressão, sem qualquer tipo de tortura. Nós estávamos ali exatamente para garantir a incolumidade física e psicológica dos acusados. O fato deles terem voltado atrás, portanto, não tira o peso dessa confissão que foi feita lá, como eu disse, acompanhado dos seus próprios advogados, além de promotores e dos delegados, porque essas confissões estão de acordo com as demais provas que existem no processo. Não é só a fala do Miguel Júnior, existem várias outras provas, né? Sobretudo os áudios que dão sustentação à acusação. Então, o fato deles terem ou negado ou voltado atrás, isso já era esperado, diante do que eu disse no começo, de que os acusados podem falsear a verdade, não tem um compromisso com a verdade no Brasil. Então nós esperávamos que isso pudesse acontecer mesmo, como de fato aconteceu, porém os atos de interrogatório, que hoje foram apenas interrogatórios, são muito mais atos de defesa do que de instrução propriamente dito, né, para a prova da acusação. Portanto, eles podem chegar aqui e falar o que eles quiserem, como de fato eles fizeram. Ouvidas as testemunhas e os réus, o Ministério Público mantém a sua convicção nesta condenação, doutor? Sim, como eu disse, tudo está muito lastreado nas provas que existem nos autos, né, e o depoimento do senhor Miguel Alves Ferreira Júnior foi confirmado integralmente por ele. Então tudo que existe na acusação tem base, lastro probatório. Esse lastro probatório não foi desconstituído em momento algum. Então nós temos convicção na condenação, né, futura condenação dos acusados nos termos da denúncia. A gente conversa aqui agora também com o juiz de direito da comarca de Araxá, o doutor Renato Zupo, que está presidindo estes julgamentos. Doutor Renato, um resumo rápido desses trabalhos que ocorreram na tarde de hoje. Terminamos todas as oitivas de todos os acusados e de todas as testemunhas residentes em Araxá que as partes pretenderam ouvir, né? Há precatórias de testemunhas que residem fora, que eu estou solicitando via CNJ que sejam cumpridas o mais rápido possível, né? Visando aí acelerar a conclusão com sentença, tá? Estão sendo juntados documentos para alegações finais, as partes entrarem em acordo de produzir essas alegações nos próximos 10 dias. Vamos ver se em 10 dias também conseguimos que as precatórias sejam cumpridas, certo? Acredito eu que não iremos, infelizmente, apesar de toda a nossa luta, não iremos conseguir decidir antes das eleições. Infelizmente, por causa desses prazos de alegações finais juntados de documentos. Mas, pelo menos, conseguimos instruir antes das eleições. E eu tenho quase que certeza absoluta que conseguiremos julgar ainda esse ano, né, para poder decidir e concluir esse caso que tomou um rumor e um vulto tão significativo para a história política de Araxá. Bom, foram ouvidos 5 réus, né, doutor? Há alguma surpresa nestes depoimentos? Não, eles seguiram as estratégias que a gente já percebia dos escritos de seus advogados, né? Eles exercitaram o direito à autodefesa. O interrogatório no processo penal moderno é uma peça de defesa e também de instrução, mas principalmente de defesa, e eles a exerceram amplamente, tiveram toda a liberdade, tanto para responder o que queriam, quanto para se calar quando quiseram. Isso tem que ser respeitado e foi, né? Tanto o Ministério Público quanto os advogados de defesa muito cooperativos o tempo todo. Tivemos uma instrução muito harmônica, graças a Deus, e agora é aguardar o derradeiro arrazoado das partes e procurar julgar com isenção e imparcialidade, que é o dever de todo magistrado.
que é a avaliação que o senhor faz dos dois réus que mudaram o seu depoimento? Veja bem, o acusado, dentro do processo penal, ele é livre para dizer o que ele quiser. Ele é livre para se calar. Ele é livre para confirmar ou para negar o que já disse. Ele é livre para acrescentar e é livre para suprimir. Agora, dizer se isso gera credibilidade ou não nas falas do acusado, isso é só por ocasião de sentença, porque o primeiro juiz não pode analisar mérito antes da sentença. Em segundo lugar, para que se diga da veracidade dessa ou daquela versão, há necessidade de um estudo profundo da prova, que nós iremos fazer só por ocasião da sentença. O senhor disse que, se caso fosse mantida a confissão, isso seria um atenuante da pena. O que o senhor quis dizer? Não sou eu, na verdade. É o Código Penal que diz. Quem disse foi o Dr. Marcos Paulo para um dos acusados, né? Pediu que fosse alertado a ele que a confissão, segundo o Código Penal, gera uma diminuição de pena conforme a lei. E esse alerta a pedido ministerial foi passado para o acusado. O prazo de 10 dias é contado após a juntada de documentos ou começa a valer a partir de agora? Esta juntada de documentação deve acontecer em um dia 2, né, e em seguida deflagrado o prazo. Esse prazo de 10 dias deve ser deflagrado quarta, quinta-feira, estourando sexta. De sexta, 10 dias para as alegações finais de defesa e acusação. A perspectiva é de que a sentença seja proferida ainda este ano. É um tempo para o juiz avaliar o caso? Só não vou conseguir sentenciar esse ano se o CNJ não me ajudar a apressar o cumprimento das precatórias. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir adiantar essas precatórias com os colegas deprecados das comarcas de Uberlândia, Belo Horizonte e Esmeraldas. Doutor Renato, o senhor disse que é um processo difícil, que mexe com o sentimento da cidade. Qual que é o sentimento do senhor em relação a este processo? Para nós, deixar bem claro, para nós magistrados, todo processo é sério, todo processo tem igual importância. Em todos os processos a gente se dedica ao máximo, né, procurando administrar a justiça da comarca. Agora, é inegável que se diga que o suposto fato que está sendo apurado, ele mexeu com o dia a dia dos cidadãos, mexeu com o dia a dia de famílias, de pessoas que até então eram tidas e havidas como exemplos nessa sociedade. Isso acarreta uma repercussão que torna imperioso que o Poder Judiciário decida o mais breve possível, para que o espectro da dúvida não paire por tempo desnecessário sobre a população de Araxá, sobre as famílias dos envolvidos, sobre o eleitorado araxaense, sobretudo que envolve a classe política. Bom, doutor, nós temos réus que são candidatos a vereador, certo? Eu queria que o senhor explicasse pra gente como é que fica o caso deles, principalmente sobre o afastamento do cargo, que faz com que eles recebam sem trabalhar. Bom, a questão do afastamento do cargo é uma medida cautelar para que propicie uma instrução firme, justa e isenta. Eles não foram afastados porque são culpados. Eles foram afastados porque instruir um processo desse com eles no exercício das funções públicas seria impossível. Dada a magnitude da colheita da prova, dada a seriedade do caso, com eles na função pública, seria impossível uma instrução isenta e segura. Então, o motivo do afastamento deles foi cautelar, foi para propiciar a instrução processual, tá? Não foi por conta de culpa, tá? Com relação à elegibilidade deles, volto a insistir, estão todos elegíveis. A Constituição Federal fala que hoje, todos são inocentes, porque não há sentença penal condenatória transitada em julgado. Enquanto não houver sentença penal condenatória da qual não caiba mais recurso, todos eles são inocentes aos olhos da Constituição e, portanto, plenamente elegíveis. Explica pra gente, doutor Renato, a questão da delação. Esta delação, ela é premiada ou não é premiada? O Ministério Público fez acordo com 3 acusados do processo da Santa Casa de colaboração premiada que eu homologuei. Os senhores Adalberto, Alexandre e Adair.
foram os únicos até aqui contemplados com a colaboração premiada. O Ministério Público fez acordo com esses 3 acusados em outro processo e eu homologuei. Significa dizer que havendo condenação, essa condenação dele será mitigada nos termos postulados pelo Ministério Público. Essa colaboração premiada não migrou para o processo da compra de apoio político, tá? Aqui não há contribuição premiada, não há colaboração premiada, não há delação premiada, proposta aceita e homologada pelo juízo. Isso pode acontecer em relação ao Miguel? Pode acontecer que na sentença, diante da utilidade ou não desta ou daquela prova produzida por este ou aquele réu, o juiz possa, conforme o Código Penal admite, mitigar a pena de ofício, sem necessidade de iniciativa ministerial. Isso pode acontecer. Quais as testemunhas que faltam para encerrar esta fase do processo e por que elas não foram convocadas? Porque a lei diz que a testemunha que reside fora é ouvida por precatória. Ela não pode ser obrigada a se deslocar até o juízo da comarca da culpa. São 2 testemunhas de defesa que eu não conheço, que a defesa que eu ouvi, a defesa do senhor Miguel Júnior, uma testemunha da acusação, que é o senhor Alexandre, que é réu no processo da Santa Casa e colaborador premiado lá, na comarca de Uberlândia, onde ele será ouvido. São essas 3 testemunhas ainda por serem ouvidas. O senhor esperava encerrar a fase no dia de hoje e isso não ocorreu. O senhor ficou decepcionado com isso de alguma forma? Não, na verdade é o seguinte, nós cumprimos a nossa parte, nós encerramos a instrução. Precatória não é comigo, é com um colega de precado, que nós estamos insistindo para que cumpra logo, tá? A nossa missão foi cumprida. Encerramos a instrução no dia de hoje. O que não depende da gente agora é oitiva fora da comarca, mas que nós estamos tentando adiantar, certo? A perspectiva de terminar esse processo nesta instância este ano. Tá certo, muito obrigado pela participação. Repórter Diogo Meira para a programação Cidade de Jornalismo.